de volta com o segundo episódio do nosso podcast, Como eu faço para ser au pair? Eu sou a Olivia. E eu sou a Cíntia. E se você perdeu o primeiro episódio, volta lá que a gente começou a falar um pouquinho sobre o programa, como a gente entrou nessa. E hoje a gente vai falar como foi a experiência mesmo, real, quando a gente chegou na família. Você chegou no país, e agora? O que aconteceu? Lívia, como é que foi a sua chegada? Como é que você foi recebida? Então, como eu tinha falado no primeiro episódio, eu fui au pair em 3 países. E foram todos bem diferentes. Primeiro foi os Estados Unidos. Aliás, só nos Estados Unidos eu fui a 2 famílias, porque a primeira não deu certo. Experiência é o que não falta. Pois é, mas tá vendo? Logo a primeira não deu certo, mas mesmo assim não me desanimou para ser au pair, continuei, ainda fui de novo e de novo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu voei para Los Angeles e a mãe estava lá com as crianças e a outra babá, porque ela tinha 2 filhos. Eu ia ser au pair de um e a outra era babá do bebezinho. Eu ia cuidar do menino de 2 anos. Elas me buscaram no aeroporto, estava um calor, era março, que era inverno lá ainda, mas estava um calor na Califórnia. Elas me levaram para almoçar e a outra babá riu porque eu pedi mac and cheese. Mas, pô, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Eu falei, mac and cheese. E tava maravilhoso, tá? A gente foi para casa, conheci o pai, ele pediu pizza, e foi isso, bem casual. E no dia seguinte, a gente foi para Disney. Eles me levaram para Disney. Meu Deus, que família! Pois é, mas 2 meses depois eu já estava indo para Nova York. Na verdade, não era Manhattan, não era centro de Nova York, cidade, era o estado de Nova York. Eu estava em Long Island, numa vilazinha. O pai me buscou, porque era bem tarde já quando eu cheguei. O pai me buscou, a mãe já estava dormindo com as crianças e eu conheci todo mundo de manhã. E na Alemanha? Na Alemanha, a mãe me buscou. Nossa, na Alemanha, até hoje a gente ri disso. A mãe me buscou, eu não tinha dormido na noite anterior ao meu voo. Então, eu cheguei podre, porque eu não dormi bem no voo, né? Obviamente. Então, eu cheguei podre, era tarde, a mãe me levou para casa, ela estava com uma plaquinha com meu nome, ela era muito fofa, gente. Ela me levou para casa, eu acho que naquele... É que faz um tempinho, tá? Então não lembro super bem, mas eu acho que os meninos, eram 2 meninos, um de 2, um de 6, e o menino de 6 estava com um amiguinho em casa e uma outra mãe. Então, como boa alemã, a minha host mom, não, Gastmutter, na Alemanha, Gastmutter. Ela tinha bolo, café, chá, essas coisas. E, gente, aquelas tortas alemãs, nossa. Saudade. E foi isso, eu sentei lá um pouquinho, só que estava todo mundo falando alemão, eu não falava nada de alemão na época, e estava podre, né? De não ter dormido. Então, eu fiquei um pouquinho e depois pedi licença, eu falei, desculpa, se importa se eu falar, dar uma deitada, né? Eu tô bem cansada. Elas, não, vai à vontade. Eu cheguei numa sexta, eu acho. E aí, eu fui dormir à tarde e acordei no dia seguinte. Sumiu. Não, foi dia de semana, porque eu lembro que quando eu acordei, eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, não tinha ninguém em casa, porque os pais tinham saído para trabalhar, as crianças tinham ido para a escola, e eu não achava água, só tinha água com gás, que eu detesto. E eu fiquei, gente, como assim? Eu tô morrendo de sede, eu preciso de uma água, onde é que tem comida? Porque também, eu não sei se era assim na sua família da Alemanha, a geladeira não era uma geladeira normal que tem no Brasil. Não, é aquelas embutidas. Isso, então eu não achava geladeira. Gente, que burra da zero pra ela. E outro detalhe, gente, para vocês não julgarem a Lívia tanto. Na Alemanha, as pessoas geralmente, acho que aqui na Europa toda, tomam água da torneira também. Na pia da torneira. Isso, eu não sabia. É uma diferença cultural. Aqui, a água que está na torneira da pia é uma água potável. Então, todo mundo toma água dali. Ou eles compram uma garrafinha de água. Não existe um filtro, tá? Então, não vamos julgar a Lívia tanto assim, que ela não achou a água. Eu lembro que eu mandei mensagem para um amigo meu alemão, e aí ele falou, você pode tomar água da torneira. Graças a Deus. E aí tudo mudou. Mas tá vendo? Até hoje, a família, principalmente o pai, ele me sacaneia falando que ele achou que eu estava drogada, que eu tinha chegado drogada, porque eu dormi tanto.
Imagina, gente, imagina eles na hora. Gente, que opera é essa que a gente pegou? Ainda mais porque a gente, né, eu já contei, a gente trocou uns 2 ou 3 e-mails. Não, mas então, é um tipo de coisa que é bom saber dessas diferenças culturais antes de ir, para não passar por uns perrengues assim, hein? Pois é, a Saber gente que vai pode tomar contar. água. A gente vai contar o máximo que a gente puder para vocês. E você, sim, como é que foi a sua chegada na Alemanha? A chegada foi excelente. Eu cheguei tarde da noite, já eram umas 8 horas, eu acho. Eu acho que foi numa sexta-feira também. A mãe estava no aeroporto com o menino mais velho. Ele deixou ele ficar acordado até mais tarde para me buscar no aeroporto, com uma plaquinha também, escrito Welcome Cynthia. Ai, que gracinha, todo colorido. E para me buscando, assim, ai, que fofo. E outra coisa também que eu lembro de um choque cultural aí, uma outra dica, é que o carrinho, você tem que colocar uma moeda para conseguir tirar o carrinho. Ah, verdade. Não Carrinho do é? No Brasil, aeroporto, isso mesmo. no Brasil, acho que não tem disso. E eu lembro exatamente quando eu cheguei no aeroporto e eu estava tentando puxar um carrinho com aquelas malas imensas e eu não conseguia puxar o carrinho. Aí chegou uma menina muito simpática, me deu 50 centavos, que era 50 centavos, e colocou no carrinho para mim. Então, ela me deu o dinheiro, né? Ela colocou no carrinho e falou, toma. Tipo, ela deve ter pensado, coitada, né? Ela tá aqui puxando o carrinho não saía. E aí eu saí com o carrinho, com elas, vi eles, aí ela me deu um abraço, ele me deu também, tão fofo, ele tinha 4 anos na época, me deu um abraço muito grande. Aí ela foi e falou assim, vamos lá pro carro. Ela colocou as malas no carro e ela falou, peraí que eu vou devolver o seu carrinho. E eu tô assim, pensando comigo, devolver? Porque então, você pega o dinheiro de volta, os 50 centavos de volta. Até então, eu achava, você pagou os 50 centavos, o direito de usar o carrinho. Ah, Gente, verdade. Na Alemanha tem muito disso, né? Muita coisa que você devolve e pega o dinheiro de volta, tipo pega o dinheiro de as volta. garrafas. Eu lembro que a família guardava todas essas garrafas de água com gás, garrafa de vinho, Você de qualquer devolve. coisa. Você coleciona e leva no supermercado, que você devolve cada uma, você Pega o seu recebe dinheiro de volta. 25 centavos de euro, não é? 25. Depende, garrafa de vidro é um pouco mais cara, recebe um pouco Não mais que lembro. garrafa de plástico. Aí eu lembro que ela me deixou dentro do carro com o Sebastian, que era um menininho mais novinho, o de 4 anos, e eu, gente, para onde que ela foi? E eu fiquei meio apreensiva para saber que ela entrega, mas aí quando ela voltou assim, tá aqui seu dinheiro, tá aqui o seu. Aí eu peguei a moeda, falei, gente, mas é o carrinho. Aí voltamos para casa, o pai estava lá, e assim, todo mundo muito feliz, me abraçando, porque o pai, ele era francês, ele é francês, e a mãe é alemã. A casa era uma mistura de culturas muito grande. Então, foi assim, aí eu fui dormir, porque já eram umas 8, 9 horas da noite, aí eu acordei no dia seguinte com tudo lá, um bolo, café da manhã para mim. Então, assim, foi uma chegada bem receptiva. Mas e as crianças? Você acha que elas te aceitaram bem? Acho que sim, viu? Acho toda dessas 3 famílias, porque ainda mais porque todas eram bem pequenininhas. O mais velho era esse da Alemanha de 6, mas ele também já estava acostumado a ter au pair. Acho que foi bem tranquilo. E as crianças da Alemanha também, pelo menos pela minha experiência, são muito, muito mais comportadas, muito mais tranquilas. Deve Não ser, sei mas você, acho porque que a sua família era multicultural, né? é completamente Ainda tinha multicultural. uma As parte meio crianças, latina. a mãe é alemã, o pai era francês, e as 2 crianças, eles nasceram nos Estados Unidos e voltaram, então eles eram americanos, e eles achavam o máximo falando que eles eram americanos. Então, a língua oficial da casa era inglês, sendo que os pais falavam entre eles em francês, e a mãe falava um pouco de alemão com as crianças. Então, assim, era a mistureba dentro de casa. Mas eu acho que realmente é isso mesmo. Acho que criança pequena, eles se adaptam mais fácil, aceitam mais fácil. Eu acho que se fosse uma criança de 10, 11, 12 anos, teria um pouco mais, a gente poderia ter tido um pouco mais de dificuldade aí nessa aceitação das Eu não sei, crianças. porque eu acho que depende muito dos pais também, como os pais educam a criança, porque tem pai que deixa a criança ficar meio grudada e tal, e ok, cada um vai ser pai do jeito que quer. É. Mas, né, tem criança que é muito apegada aos pais, e é um pouquinho mais difícil. Aliás, o mais novinho da Alemanha,
no começo, ele me falava para sair de perto dele direto. Get back, get back. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi alemão. Porque eu passava a maior parte do tempo com ele, né? Então, eu aprendi alemão com ele, com aquela criança de 2 anos. Então, eu aprendi a falar isso. Get back é o que eu mais lembro. Get back. Mas também, quando eu fui embora, os 2 eram, tipo, meus irmãozinhos. Até eu fui visitá-los várias vezes e uma das vezes eu fui buscar o Malte, que era o pequenininho, o Geveg. Eu fui buscar ele na escola. Não, na aula de bateria. Ele tinha falado para todo mundo na escola que a irmã dele estava vindo visitar. Que gente, lindo. muito fofo. E aí, na aula de bateria, ele me apresentou para o professor como a irmã dele também. Olha só, tá vendo? Tudo na vida tem seus altos e baixos, e esse é um grande alto desse programa. Sinceramente, a possibilidade de você ganhar uma família, né, praticamente entrar numa família é muito grande, que fofos, mas depende também da rotina da casa, né? Você ficava muito tempo sozinha com os meninos, ou você ficava com os pais, a família toda junto? Como é que era a sua rotina? Então, depende. A família dos Estados Unidos, a primeira, eu ficava com um dos meninos. Os pais tinham uma academia de escalada e muitas vezes a gente ia, passava o dia lá, era muito chato, gente, porque eu não dirigia e era na Califórnia, você tem que dirigir para todo lado. Então eu ficava muito presa a carona ou em casa, não tinha muita coisa para fazer perto, sabe? Era uma cidade pequena. Bom, enfim, eu não fiquei muito tempo lá. Então, eu não vou ficar falando muito dessa família, porque, né, não fiquei muito. Mas uma coisa que eu gostei de lá, quer dizer, foi ruim, mas no fim foi bom. Foi quando eu cheguei, uma das primeiras coisas, a mãe me pediu para ler um livro de como educar a criança. E eu, assim, tipo, gente, eu tinha 18 anos, eu fui ser au pair ganhando $125 por semana. Sabe, eu não fui ser educadora, professora, nada disso, sabe? Au pair é uma ajuda extra, não é, né? Enfim. Tá ali para criar seus filhos, né? Eu fui super sem experiência, eu até que aprendi bastante com eles, o jeito deles de educar as crianças, de falar com a criança, ainda mais que o menininho tinha 2 anos. E uma coisa que, nossa, até hoje, todas as outras famílias eu levei isso comigo. Ela falava, por exemplo, não diz para ele não, explica por que ele tem que fazer as coisas, sabe? Para você não ficar falando não, não, não o tempo inteiro. Porque é verdade, né? Se você ficar falando não, 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 depois de um tempo a criança, não importa, o adulto, não importa quem seja, a pessoa não está te escutando mais. Se só o que você fala é não. Palavra, sem sentido. Então, isso eu achei bem legal. Mas você ficava sozinha com ele, ou você, a sua rotina? Não, então, eu ficava de vez em quando, mas eu fiquei lá 1 mês só. E aí, na outra família, eu ficava com os 2. O pai tinha um dia de folga na semana, mas aí ele ia fazer as coisas dele, ia correr, fazer qualquer coisa, ou às vezes eu ia com ele e as crianças fazer algum passeio, se as crianças não estivessem na escola. O menino mais velho começou a ir para a escola por tempo integral, então eu ficava mais com a menininha. Nossa, eu ficava o dia inteiro vendo televisão, numa volta, brincando. Quer dizer, até que não era tanto, porque a mãe chegava em casa, a mãe trabalhava num colégio, então ela chegava em casa umas 3h30, 4 horas, umas 4. Então eu acabava cedo. Sábado à noite, eu fazia babysitting, eles saíam, todo sábado à noite. Toda sexta à noite, isso é uma coisa que eu achava legal, e aconteceu tanto nessa família dos Estados Unidos quanto na da Alemanha. Toda sexta à noite a gente saía para jantar, a família e eu, e isso eu achava muito legal. Eu adoro essas coisas, é muito bom para você se integrar, conhecer a pessoa, né? Compartilhar, sabe? Nossa cultura brasileira, compartilhar comida é uma coisa super parte da nossa cultura. Então, isso foi bem legal. Mas essa rotina que você tinha com eles já estava pré-estabelecida antes de você ir, ou foi uma surpresa? Não, então, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, eu não procurei saber nada. Eu só queria ir, eu só fui e me virei. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, é que a dica é pergunte tudo. Pergunte tudo, porque fica mais fácil também, sabe? Porque se alguma coisa não acontecer, por exemplo, você pode falar, poxa, quando a gente conversou, a gente falou que ia ser assim, e agora tá do outro jeito. Então, mas você achou que essa surpresa dessa rotina, porque como você não combinou nada,
foi negativa ou foi positiva? Tipo, eu quero dizer, você achou que você ficava mais tempo com as crianças do que você deveria ficar? Eles Não, estavam no meio dessas horas? não, nem um pouco. Nos Estados Unidos era bem certinho. A mãe chegava, eu estava livre. Eu era bem mesmo isso, ficar com as crianças quando os pais não estavam em casa. Porque tem família, né, que mesmo com os pais em casa, não digo trabalhando, mas mesmo com, sei lá, o pai tirou o dia de folga, mesmo assim eles querem que você fique com as crianças, e ok. As crianças. Mas essa família dos Estados Unidos foi bem, não, eles queriam só alguém ali para ficar com as crianças quando eles não estavam. E da Alemanha? Então, na Alemanha, gente, eu não trabalhava nada, eu tinha muito pouca coisa para fazer, eu tinha muito poucas horas, eu estava muito de férias. Eu acordava com todo mundo, e aí, enquanto a família tomava café, eu preparava o lanche das crianças de levar para a escola, porque aqui não, né, não é muito bem almoço, é um lanchinho. O pai levava o mais velho para a escola, e eu levava um pequenininho para a creche. Eu ia caminhando com ele. E, gente, essa caminhada do dia que eu ia buscar, não, eu ia levar, voltava, depois ia buscar e voltava. Essa caminhada me ajudou muito, porque isso foi logo depois dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos engordei tanto, e todas as opés que eu conheci nos Estados Unidos engordaram. Gente, é eu fico muito esperta, difícil. Esse vai ser um assunto para um outro episódio, mas esse assunto ele vai entrar. Então, essa caminhada foi ótima. Nossa, eu caminhava muito, ainda mais que, né, vindo do Brasil, que a gente não tem muito esse costume, por vários motivos, né? Calor, E nos violência. Estados Unidos você também não caminhava? Também E não nos tem Estados esse Unidos, costume? cara, sabe que esses dias eu estava olhando o mapa onde que eu morava, onde que eram as coisas, e eu gastei tanto dinheiro de táxi, eu deixei de ir para os lugares. Tinha tanto lugar que eu podia ir caminhando tranquila e não ia, porque gente, na época, faz um bom tempo, os Estados Unidos não tinha smartphone, tá? A gente não tinha mapa no celular. Não. O mapa a gente tinha que comprar um mapa, um livrinho. Então, não me julgue. E outra, também não tinha essa herança cultural, porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos as pessoas dependem muito de carro. Agora, na Europa, as pessoas andam muito. Isso é completamente normal. Exatamente. Eu aprendi a andar aqui também. Tanto que quando a gente tem visita do Brasil, né, as pessoas ficam meio assim de caminhar para os lugares, né? Tipo, eu falo, vamos ali. Deu mais de 10 minutos. Ai, mas é longe. Gente, não é. Caminha, cara. Caminha aqui, nossa, é maravilhoso. O que mais? Aí eu pegava a criancinha, ficava com ele em casa, até o pai chegar com outro. E era bem tranquilo. Durante o dia, quando estava todo mundo fora, eu tinha que fazer trabalhos leves, né? Que era lavar roupa, quer dizer, botar roupa para lavar, estender, passar roupa. Acho que era só. E arrumar a cozinha depois do café da manhã. Só isso. E você? Na minha casa foi um pouco diferente. A minha rotina sempre foi um pouco diferente das outras au pairs, porque minha casa, a família era um pouco diferente. Na minha família, a mãe, que trabalhava o dia inteiro, ela ficava o dia inteiro trabalhando. Ela era uma executiva de alto escalão de uma empresa, e ela ia trabalhar 8h30, talvez até antes, e chegava 6h30. Então, eu praticamente não via ela. E o pai, ele ficava em casa o dia inteiro. O pai, como ele era francês, ele não falava a língua alemã, então ele que cuidava das crianças. Então, por isso que eles resolveram ter uma au pair, que ele estava precisando de ajuda. Ele tinha uns negócios que ele vendia coisas online, mas nada muito formal. Então, quando a mãe ia trabalhar, o mais velho, ele ia para a escolinha, mas o mais novo ficava em casa. Ele tinha 2 anos o dia inteiro, então eu ficava com ele o dia inteiro, e com o pai também. Então, assim, era uma dinâmica um pouco diferente, mas o pai era super divertido, virou um amigão meu mesmo, sabe? E às vezes ele falava, vamos, gente, vamos ali para Estrasburgo, uma cidade francesa na divisa com a Alemanha. Então, ele falava, cansei, vamos lá para Estrasburgo. Aí ele pegava o carro e ia todo mundo para Estrasburgo, porque ele falou, preciso falar francês. Então, assim, eu não tinha meu trabalho. Eu ficava ali com ele, com as crianças, e a gente se divertia e tal, que era muito bom, porque eu não sentia que eu estava trabalhando, mas o andar do tempo, e nós vamos conversar sobre isso, me pesou, porque no final eu já não sentia que eu tinha tempo para mim.
que eu Pois não é, sabia se é, eu podia ir embora, se eu podia descer, porque eu morava numa casa muito grande e embaixo tinha um apartamento que era o meu na casa. Então eu tinha o meu apartamento com minha cozinha, com tudo. Então eu queria ir passar um tempo comigo mesma, só que eu ficava o tempo inteiro com ele, com a criança gente, ficar o dia inteiro com a criança, assim, um filho que nem é seu, é cansativo. É cansativo. Um filho seu é cansativo, imagina com um filho. É cansativo. E essa parte que começou a me estressar. E aí eu vi que estava tendo um problema nisso e eu tive que sentar e conversar com eles, porque, como a gente já conversou, nós não estipulamos a rotina antes de ir. Então, eu não sabia, não tinha nada escrito. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Não. A rotina era, você vai ter que ajudar a cuidar das crianças. Eles tiveram au pair antes de você ou você foi a primeira? Fui a primeira. Ah, aí é mais difícil ainda, né? Porque aí eles também não Sim. sabem muito bem como funciona. Não, e tanto é que quando eu fui embora, eles tiveram uma outra au pair, porque eles gostaram muito do programa. Só que a gente teve que aprender a ler. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. Pergunte antes, tenta estipular uma rotina antes, para você já saber o que você está esperando. Porque 2 meses está tudo lindo, é uma novidade, mas depois você já começa a sentir falta de ter aquele tempo para você, sozinha. Porque, Pois é. de novo, ele não saía de casa e o mais novo não ia para a escola, não ia para a creche. Então, era o dia inteiro com eles. E eu não tinha que dar banho, não tinha que fazer nada. Então, dava umas 5, 6 horas, a gente jantava, porque aqui na Europa as pessoas jantam bem cedo. E eu já não sabia, será que eu posso ir para o meu quarto? Então, assim, chegou um tempo que isso ficou insustentável. Até que eu cheguei e perguntei. Eu falei, olha, preciso ter exatamente os dias, sabe, o que eu tenho que fazer. Aí foi aí que a gente arrumou uma rotina que eu lembro que já ficou bem melhor, tipo, Cintia, você vem, aí eu fico 2 horas de manhã, aí depois na hora do almoço eu podia ir pro meu quarto, aí eu ficava até 2 horas da tarde, sozinha, e aí quando 3 horas da tarde, quando buscava o outro, aí, sabe, então aí já minha vida melhorou, assim, 1000%, que eu já tinha Com aquele certeza. tempo. Senão você não consegue nem se organizar, né? Quer sair, quer fazer alguma coisa, você não sabe se Não. pode, né? Não, então, exatamente, não sabia. Nunca tive que fazer nenhum tipo de babysitting, nunca. Gente, que louco, né? Por que eles quiseram uma Eles quiseram uma Ele au queria uma pair, companhia para o pai. Só é isso. porque eu sei que depois, no final, né, a gente virou muito amigo. Eu fiquei muito amiga, principalmente do pai, porque da mãe eu praticamente, sinceramente, não via ela muito. Ela era muito workaholic. E ele falou, olha, chegou um ponto que eu falei para ela, porque eles moravam nos Estados Unidos, então ele falava inglês, e ela foi transferida para a Alemanha, e ele não falava alemão. Então, o que eles combinaram foi, ok, eu vou para a Alemanha, só que ele começou a ficar extremamente deprimido, ficar dentro de casa o dia inteiro sozinho com as Pois é, crianças, imagino. sem falar alemão, sem fazer nada. Então, ele falou, eu preciso de uma ajuda, de au pair. Então, o combinado foi ter uma au pair para ajudá-lo com as crianças durante o dia, para ele ter um tempo para ele. E aí, o problema é que, no final das contas, a au pair, que no caso foi eu, não tinha tempo para ela. Então, foi isso que aí a gente se arrumou, a gente conversou, e assim, comunicação é tudo, né, gente? Então, ele tinha o tempo dele e eu tinha o meu tempo para nós dois, sabe? A gente conseguir. E aí a relação, assim, melhorou 1000%, porque eu já tinha o meu tempo e tinha dele. Mas então, fica a dica: se alguma coisa está errada, não fiquem com vergonha de sentar e falar: olha, eu sei porque eu passei por isso. Eu pensei 1000 vezes, pensei, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Vai pegar mal, eles não vão me querer mais. Mas no final das contas, aquilo estava me afetando psicologicamente e até fisicamente, porque eu estava cansada. E eu precisava mudar aquilo não poderia ficar assim. E no final, a gente pode até perceber que nem era por maldade, sabe? Eu acho que eles também não sabiam como arrumar aquilo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, se você sentir que alguma coisa não tá legal, senta e conversa. Senta e fala, olha, eu acho realmente que tá muito assim, eu acho realmente que eu precisava de mais tempo para aprender a língua, eu acho que eu precisava de mais tempo, disso. Olha, eu acho que eu estou trabalhando mais do que eu devia, porque não se esqueçam, você tem uma carga horária de como você tem que trabalhar, o que Sim, você são mais 30 vê horas, né?
é au pair que trabalha o dia inteiro, que era o meu caso, que fica o dia inteiro ali, sabe? Então, a au pair precisa ter um tempo para si mesma, para aprender a língua, para poder explorar a cidade, para poder fazer amigos, para sair, sabe? Precisa de tempo para isso. Então, fica a dica aí. E como a gente já falou no outro episódio, e acho que a gente vai continuar falando, porque é muito importante, quando você está procurando família, né, a mesma coisa. Eu não fiz várias perguntas porque, né, eu queria ir. E eu acho que às vezes a gente fica com medo de fazer muitas perguntas e a família não te querer, mas pensa bem, se você está fazendo umas perguntas bem pertinentes e importantes e a família não te quer por causa disso, não é família para você. Não é Sai fora. Não vai ser uma família boa. Exatamente, sai Né? fora. E no final das contas, se você escolher uma família legal, você faz parte, você sentiu parte da família no final. Dos Estados Unidos, não. Dos Estados Unidos eu me senti bem intercambista mesmo, mas ok, não de uma forma ruim, foi bem legal. Cara, a família foi na época que o Bush foi reeleito e o pai era super a favor dele, então, sabe, não, obrigada. Mas eles eram gente boa, no meu aniversário, nossa, no meu aniversário foi num sábado, eles me deram a noite off, que eu fazia babysitting todo sábado à noite, eles pegaram outra menina para fazer babysitting para eles, para eu poder ter o dia off, e eu falei, gente, não precisa, porque eu nem tenho planos. Aí eles, não, mas fica aí. Aí eu acabei passando meu aniversário com essa outra babysitter e as crianças, e foi super legal, ela foi muito gente boa. E foi isso, foi legal. Nos Estados Unidos foi uma família super americana, sabe? Eles comiam super mal. Pro Bush, eles compravam muita coisa, tudo eles compravam. Tudo eles compravam, sabe? É aquela cultura mesmo, bem consumista. E na Alemanha, o oposto, quase. Mas na Alemanha eu me senti muito parte da família. Tanto que os meninos, né, falavam que eu era irmã deles. E o pai, uma vez, me falou, cara, eu tava no carro com ele, uma vez ele falou, você é a filha que a gente não teve. Gente, cara, para um alemão falar isso, né? Eu conheci os pais, né? Os pais, o Bob pai e o Bob mãe da Lívia. A gente não explicou isso. Quando eu fui ao pé nos Estados Unidos, a minha melhor amiga também estava lá. E o pai dela chamava a host family, o host dad, a host mom. E o pai dela, dessa minha amiga, chamava eles de Bob mãe, Bob pai, Bob filhos. Então a gente adotou isso para a vida. Então, se a gente falar aqui Bob mãe, Bob pai, Bob filho, agora vocês vão entender, né? São os pais, tá? Eu conheci os Bobs da Lívia e eles realmente, gente, que amor de família. Você foi muito sortuda com essa família. Eles são realmente... Né? Foi bem legal. E, sabe, tivemos problemas também, porque é normal, que a gente pensa, você vai morar, até morando com a sua própria família tem problema, não tem? Você não vai dividir apartamento com alguém, você vai ter problema. E, assim, normal, parte da vida não significa que a experiência vai ser horrível, sabe? É parte da vida. E é isso, aprendi muito com eles. Aprendi muito com eles. Eles me puxaram a orelha algumas vezes, porque eu era novinha e meio sem noção às vezes. Então, bem como uma filha mesmo. Mas eles eram demais. Eu gostei muito do jeito que eles educavam as crianças. Cara, porque isso, pensa bem. Depois que eu me mudei para Inglaterra, para Londres, eu fui babá muito tempo, né? E eu cuidei de muitas crianças, trabalhei para muitas famílias. E cada um tem um estilo. E, gente, quando é um estilo que você não acha legal, nossa, é muito ruim. É muito difícil, muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa também que é importante conversar com a família quando está curando. Conversar um pouco, se as crianças não estiverem se comportando, o que você faz, o que você quer que eu faça, né? Por exemplo, a mãe da Alemanha, da Alemanha, nos Estados Unidos, uma vez ela pediu para eu ficar com as crianças, acho que era um sábado de manhã, para ela sair, uma coisa assim. Gente, o menino, ele incorporou o demo, sabe? Gente, ele ficou tão encapetado e ele começou a falar, gente, ele tinha acho que uns 5 anos, ele começou a falar, you fucking bitch. Que horror! E eu não podia rir. E 2, eu falava, gente, como é que eu vou, né? Hoje em dia eu já sei, né? Hoje em dia eu já saberia lidar com isso mais, mas na época eu era muito inexperiente. E aí a mãe falou para eu bater na criança.
Não bater assim naquela porrada, né? Ela, ai, dá um tapa na bunda dele, pode dar. Gente, claro que eu não vou fazer isso, sabe? Mas também a criança está acostumada com isso, né? Então falar também não adianta. Então, como é que você faz? Sabe? Então, é complicado. E a família da Alemanha, não. A família da Alemanha era muito comunicativa. Nossa, eles eram demais, demais. Que bom. Você tem contato com eles ainda, não tem? Até hoje, falo bastante. Mas é que você teve algum choque cultural, assim, que você fala, meu Deus, além disso de criação de criança, mas algum choque que demorou muito tempo para você acostumar? Eu acho que não. Choque cultural, acho que não, porque eu sempre tive a cabeça bem aberta, não sei por que não, mas eu sempre tive a cabeça muito aberta, muito assim, tipo, sempre achei, todo mundo é diferente, sabe, cada um de um jeito, e a gente tem que, sei lá, aceitar, né, tipo, se a pessoa não tá te fazendo mal, você aceita a cultura do outro, o jeito de pensar da outra pessoa. Tiveram umas coisas bobas, assim, que na hora eu fiquei, gente, como assim? Uma coisa super boba. Mas eu lembro na Alemanha, gente, os pais eram médicos de otorrinolaringologista, assim que fala, né? Esqueci. Isso, Os dois. Então, eles sabiam do que estavam falando, né? Mas quando a criança ficou meio doentinha, sabe? Aquela gripe e tal. Você lembra? O mais velho, ele teve uma dor de garganta. A única coisa que os pais fizeram foi falar para ele amarrar um lencinho no pescoço. E a gente, como assim dar um remédio para essa criança? Mas, cara, essa é a nossa cultura. No Brasil, todo mundo é hipocondríaco. Tudo a gente toma remédio. E lá não é assim. E, gente, eles eram médicos. Óbvio que eles sabiam o que estavam fazendo, né? E, aliás, até hoje, dependendo se eu tô com uma dor de garganta, às vezes eu faço a mesma coisa. Rola um lencinho. E sabe que melhora? Exatamente. É um dos choques culturais, sim. Aqui, e não digo só na Alemanha, eu acho que é na Europa toda, as pessoas não tomam tanto remédio quanto tomam no Brasil. Se tá com alguma coisa, espera que passa. Antibiótico, então, meu Deus, só se você tiver mesmo muito ruim para tomar um antibiótico. Eu lembro também que quando o Sebastian teve dor de garganta, ela falou assim, dá um picolé para ele. Eu falei, gente, mas como assim? Ela, dá um picolé para ajudar na garganta. E eu cresci a minha vida inteira. Se você tá com dor de garganta, não toma gelado. E ela falou, dá picolé. Eu falei, como assim? Ele tá com dor de garganta. Ela, não, dá picolé, é bom que ajuda. E eu falei, gente, eu fui dar picolé para ele, né? E outra coisa que eu acho que me demorei a me acostumar foi o fato de, na hora do almoço, você realmente não come comida quente. Isso é outra coisa, que no Brasil a gente não tem essa de qual é a refeição mais importante do dia. Toda refeição é refeição. Exatamente. No Brasil a gente janta e no Brasil a gente almoça. Almoça, toma café da manhã, lanchinho da tarde. Não é que. Eles tomam... O almoço é um sanduichinho ou é alguma coisa mais, geralmente, fria, leve. E aí, à noite, o que na realidade é no final da tarde, porque o jantar é bem cedo, eu acho que talvez porque o almoço foi um almoço bem leve, é uma comida como se fosse uma comida quente, né? Que é uma comida mesmo. É uma refeição mesmo. Uma refeição. Isso daí eu acho que demorou um pouco para me acostumar, porque eu lembro que eu estava esfomeada, meu Deus. Tem comida nessa casa. Não é? Mas, gente, achar que eu só penso em comida, mas eu pensava em comida. Mas no final das contas, você comprava comida extra? Você gastava dinheiro? Com o que você gastava dinheiro? Nos Estados Unidos eu gastei todo o meu dinheiro com porcaria. Um monte de coisa que eu não precisava. Muita coisa que eu não precisava. Gente, eu era muito nova, muito boa. Deslumbrada. Exatamente, deslumbrada. No Brasil, não tinha essa coisa de sair, fazer compras. E nos Estados Unidos, não só eu tinha o meu dinheiro, como as coisas eram muito baratas. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa livraria e um livro era $4. Como assim, gente? Comprei uma porrada de livro, uma porrada de CD. Na época, minha amiga no Brasil queria um CD que estava R$70. Eu comprei por $4. Então, eu comprei muito CD. Quando eu voltei para o Brasil, além da minha mala de mão, eu tinha uma sacola cheia de CD. Aquela coisa da época. Sei lá, eu comprei um monte de porcaria que eu não precisava, um monte de roupa, porque isso era outra coisa que a gente não tinha muito costume no Brasil, sair para comprar roupa toda hora. E nos Estados Unidos, cara, era muito barato. Hoje em dia não, tá, gente? Hoje em dia os Estados Unidos tá bem caro. Mas... Você simplesmente integrou a cultura consumista americana.
Exatamente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria gasto muito menos dinheiro e teria feito uma boa viagem no final pelo país. Acho que teria sido muito melhor. E na Alemanha, né, a gente não ganhava muito. Na Alemanha a gente ganhava uma mesadinha mesmo. Então, eu nem lembro com que eu gostava. Eu lembro uma coisa que eu fiz, de novo... Eu tô me revelando aqui, me revelando uma ex-jovem muito burra. Uma coisa que eu fiz na Alemanha foi quando os celulares começaram a ter internet, só que era muito pouquinho e era muito caro. E aí eu queria um celular com internet. Gente, com aquela mesada da Alemanha, eu não tinha que ter nada, tá? Eu tinha que estar feliz com um Nokiazinho e tá ótimo. Mas eu quis o negócio celular, então, gente, eu fiz um plano de celular. Eu fiz um plano de celular. Ai, tão desnecessário. Não, Exatamente. gente, fiquem aí, vocês vão ouvir. Vai ter um episódio que a gente vai contar dos do's and don'ts, umas coisas assim, tá? Que não, sabe, que não tem necessidade. Você acha que a gente conseguia sobreviver, digamos assim, com aquela mesada, né? A gente viajava bastante, que uma coisa que tem na Alemanha é aquele ticket, aquele passe de trem de grupo, lembra? Schönes Wochenende. Isso, na época era 32 euros para 5 pessoas, você podia pegar qualquer trem na Alemanha. E na época a gente tinha muitos amigos pelo país, então a gente fazia essas viagens de fim de semana e a gente ia pegando as pessoas pelo caminho. Nossa, era muito legal, então eu gostava muito com isso. Mas isso, mas é para isso vale mesmo. A pena. Vale a pena demais. Mas então, porque como a família, teoricamente, né, paga a sua comida, curso ou ajuda com o curso de alemão, transporte, você pode negociar isso tudo com a família, o dinheiro que você recebe é para você fazer o que você quiser, né? Você pode pegar um trem no final de semana quando você está livre, ir para algum lugar, ou você pode ir comprar alguma coisa. Eu lembro que eu comprava muita, porque como eu já falei, eu tinha um apartamento, então eu tinha uma cozinha. Então aí E eles não tinham comida em casa. Porque, gente, vocês têm que sempre lembrar, tá? A mãe era o dia inteiro no escritório, a gente via ela. E era eu com esse pai francês e as crianças. Então, assim, aprendi a comer muito, pegar um pão ali, passar assim num queijo, sabe? É uma coisa assim, não tinha nada muito substancial ali, ó. Não tinha aquele arroz com feijão. Não. Então eu aprendi, sabe? Eu comprava porcaria. Eu tinha uma salada. A gente ouve falar salada, acha que é muito natural. Não, era uma coisa bem cheia de maionese. Eu comprava essa salada e colocava na geladeira que eu tinha lá embaixo, enchia de porcaria, porque eu chegava lá embaixo e ia comer aquelas coisas, sabe? Porque eu estava com fome, cara, de comida porcaria. Não, sim, tinha, mas assim, não era por maldade nenhuma deles não querer me alimentar. É que, a cultura, que eu acho... né? Era uma cultura que realmente... Então, assim, mas logicamente isso daí era uma parte bem pequenininha que eu gastava com essas porcarias. Esse dinheiro dava, assim, dava muito bem. Eu lembro... porque faz tempo, né? O preço das coisas aumentou bastante. Então, hoje em dia, eu não sei porque o preço aumentou muito e o salário não aumentou tanto. Mas eu lembro que na época, não sei se você vai lembrar, tinha uma menina, a Fernanda... Eu não lembro se ela guardava 50 euros por mês ou se ela só gastava 50 euros por mês e guardava o resto. Porque ela queria fazer um mochilão no final. E ela fez. Aí, tá vendo? A gente, é bom sempre ter esse tipo de objetivo, assim, igual você queria ter feito nos Estados Unidos. Dá para viajar. Se a gente olhar bem, acho uns preços, assim, ó, que valem a pena, né? Pois é. Assim, no final das contas, valem a pena. Mas também é quando a gente tem esses amigos, né, todos na Alemanha. Como é que você fez amigos na Alemanha? Além de ter todos os seus irlandeses e americanos no Irish Pub lá perto de você. Então, a gente tinha um monte de amigos espalhados pelo país que a gente conheceu, todo mundo que era au pair na mesma época, né, que a gente conheceu online. E muito foi muito maravilhoso. Até hoje eu mantenho contato com vários, sabe? Você, cara, a gente ficou super amiga por causa desse programa. Semana passada mesmo eu estava na Bélgica, encontrei uma das meninas. A gente não se via desde 2007. E também, logo que eu cheguei, tinha
a família, o menino, a escola que ele ia, tinha uma menina na sala dele que tinha uma au pair da África do Sul. Então, eu acho que isso acontece muito, ainda mais em certos países, tipo na Alemanha, na França, que tem muito essa cultura de ter au pair. Tem muita família que tem, então as famílias vão apresentando um para o outro, né? E foi assim até que eu conheci a primeira americana, as duas americanas. Eu conheci assim, porque elas eram au pairs perto de mim, e as famílias se conheciam. Aí elas falavam, tem uma au pair também, vamos apresentar. Isso eu acho muito legal, sabe? Os pais querendo te ajudar. Te ajudar, pessoa, sim. né? Eu também conheci uma canadense também, assim, que ela também era au pair ali. E é uma maneira legal de conhecer gente. Também no curso de alemão também. Ah, verdade. Eu lembro que eu conheci uma polonesa no curso de alemão, mas ela não falava nada de inglês. Nada. Então, a nossa conversação era puramente em alemão, Jesus. E nisso, assim, no inicinho. Né? Então, isso te fazia tentar, sabe, conversar mais em alemão. Mas depois eu fiz um curso de novo no ano seguinte e conheci várias pessoas maravilhosas no curso de alemão. Então, é uma oportunidade bem legal, sim, de conhecer gente. E realmente, igual você falou, esse fórum, por isso que a gente está tentando reunir, fazer uma comunidade aqui, porque é muito bom para as pessoas que estão indo já ter essa comunidade. Maravilhoso. Para poder trocar ideia, experiência e, sabe, viagens e ter também aquela pessoa para te ajudar, para ouvir seus perrengues, né? Te dar aquela motivada quando você precisa. É muito bom. Falando em perrengue, você teve muito perrengue? Bom, comecei com perrengue, né? E a primeira família que não deu certo. Gente, eu tinha $17 quando eu saí de lá. Eu tinha que voar de Long Beach para Nova York, tipo, cruzar o país. Isso porque a família de Nova York pagou minha passagem. Foi de dinheiro. Nossa. Dinheiro para sair de lá. Eu lembro que eu peguei meu Deus. Um táxi, né, para me levar para o aeroporto. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um cartão do meu pai só para emergência. E aí eu fui pagar com cartão. Chegou lá, cara, o cartão não funcionou por nada. E eu tinha que ir. Eu tinha que sair, eu tinha que pegar o voo. E eu lembro que eu não entendi. Quando eu marquei o táxi, eu marquei online, já deu o número do cartão. Então, na minha cabeça, eu já tinha pago. Só que o cara falou, não sei o quê. No final, e eu achei que ele estava me enrolando. Eu falei, não, gente, moço, já te paguei, sabe? Eu morrendo de medo do cara cobrar o cartão do meu pai, que não era nem meu, né? Enfim, e aí consegui pegar o voo, quase tive que pagar excesso de bagagem. Como é que você pagou o táxi, então? Ele deixou você ir sem pagar? Até hoje eu não sei se eu paguei ou não. Porque na minha cabeça já estava pago. Tem hora que o anjo da au pair é tão grande, né? Nossa, que ajuda mas muitas ali, horas. Muitas horas. A au pair tem um anjo que eu vou te falar, viu? Né? Mas consegui. Eu vou lembrar, eu pensei num perrengue meu. A minha família, a gente foi, você deve lembrar disso, foi para Saint-Tropez, porque a minha família era endinheirada. Tá? Então, a gente foi passar férias em Saint-Tropez e eu não queria ir, porque estava já começando naquela fase de que eu achava que eu estava pescando o tempo inteiro com as crianças e tal. Mas fui, graças a Deus eu fui, porque acho que eu nunca mais vou pisar em Saint-Tropez. mas fui, e era para a gente ficar 3 semanas lá. E ficamos 2 semanas. A primeira semana foi excelente, a gente viajando, e porque o pai é francês, e então a gente foi para vários lugares, comida muito boa, blá, blá, blá. E na segunda semana eles começaram a brigar entre si, e porque eles eram, sabe, brigavam muito. E como eu falei, eu não tinha muito contato com a mãe, que eu não via a mãe, então a gente nunca tinha muito contato com a mãe, nem eles tinham muito contato com a mãe. Aí todo mundo junto na casa, e não sei o quê, e na época eu tinha um namorado. E aí começou uma brigaiada, e no final das contas a culpa é da au pair, e assim, eu queria muito ir embora, eu já estava ficando muito desesperada. E aí o meu namorado, na época, falou, pega um trem e vem pra cá. Só que eu não tinha dinheiro, gente. Gente, um trem do sul da França até a Alemanha. Até a Alemanha. E eu lembro que eu ganhava o que? Era uns 60 euros por semana. Então, assim, eu tinha uns 50, 60
euros comigo, porque eu não tinha gastado nos dias, né, que a gente estava lá, mas eu não tinha dinheiro para ir. E aí, esse meu namorado olhou passagem de trem de Nice para Estrasburgo, início chorando, eu queria muito ir embora. E aí o pai me ajudando, não, vamos sim, só que a mãe não estava ajudando muito, né? E aí Gente, eu como lembro assim? que... Vamos sim, mas eles não pagaram a passagem para você voltar? Não, eu tive que pagar eu mesma. O pai falou, não, e eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu falei que eu queria ir embora, porque eles viram que o clima estava bem pesado, que eles estavam brigando muito, e eu falei que eu queria ir embora e tal. E aí ele falou para mim, o pai, a gente te leva aí Nice, para você pegar o trem. Porque eu falei, olha, eu tenho trem, tal, o preço é tal, e eu tinha o dinheiro para pagar o trem, mas era só, tipo, suponhamos, o trem era 47 euros e eu tinha 50, sabe, assim. E aí eles me levaram para lá e eu paguei o trem. E detalhe, eu não tinha meu passaporte comigo. Porque ela falou, vamos para o sul da França, só que você não precisa levar seu passaporte, porque está na União Europeia, não precisa. Eu não tinha passaporte comigo. Eu viajei o Gente, tempo mas claro que precisava. Ela falou, você não precisa, porque Ela não não tem precisava controle. porque ela é europeia. Ela falou para mim, não tem controle de... Ai, gente, não... é umas coisas que a gente Não, não eu sei, sabe eu quando a também não gente muda, né? saberia na época. Eu também não Ela saberia. falou para mim, você não precisa, mas realmente não tinha. Se você está viajando pela parte terrestre, você não para mais fazer controle de passaporte. Quando você está de ônibus, Mas sim. você tem que levar do mesmo jeito. Mas Exatamente. também, na época, eu também não saberia. Exatamente. No final das contas, eu me vi num trem em Nice, indo para Estrasburgo, sozinha, com 2 euros. Não tinha 2 euros. Gente. Sem passaporte. E aí eu lembro que as pessoas passavam, caras, para pegar o ticket do trem, e eu digo, pelo amor de Deus, não me pede meu documento, pelo amor de Deus, não me pede, quando eu não tinha documento, cara. E aí eu desci em Estrasburgo, graças a Deus, eles não estavam lá. E aí eu entrei dentro do carro e a gente foi para a Alemanha, que eu morava na divisa, né? E eu lembro que a gente parou não lembro, Lyon, eu acho que era, e eu tinha que trocar de trem. Você falar um ar de francês, e eu morrendo de fome. E eu com fome, eu tinha 2 euros, eu comprei. Resumindo, o que você fez na Alemanha, Cíntia? Passou fome. Galera, se você está indo para a Alemanha ser au pair, a dica é essa. Guarda uma graninha só para comida. Não, mas é porque não tinha. Gente, olha que perrengue, cara. Nossa, Leva que uns perrengue. pacotinhos de clube social. Eu lembro que eu parei, acho que foi em Lyon, não lembro o que é. Parei, comprei uma bisnaga, assim, que tinha, né? Na França. Era um pão seco, você comeu um pão seco. Era só que dinheiro dava. Detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar um refrigerante para tomar junto. Gente, a gente já passou por muitos momentos assim na vida de au pair, né? Deus. Muitos momentos sem grana. Mas não, a gente sempre se virou. Hoje em dia eu penso, meu Deus, mas assim, o santo da au pair estava lá comigo, sabe? Me ajudou, me fez chegar em Estrasburgo sem documento, sem dinheiro. Cheguei lá sem nada, mas eu cheguei. Nossa, mas assim, faria de novo? Lógico que não. Foi muita loucura. Porque são esses momentos que a gente, né, não sabe das coisas e a gente aprende. Agora que a gente já aprendeu, a gente não faria de novo. Mas voltando no tempo, se você não soubesse nada, faria de novo? Faria. Não, faria, sim. Com a mesma experiência que eu tinha anteriormente, sim, faria, porque eu queria ir embora. E fui embora. Quando fui embora, passei uma semana super tranquila, sabe? De férias, sem a família. Nossa, era maravilhoso quando as famílias iam viajar, né? Assim, você... Tipo, eu tava pensando hoje cedo, eu tava pensando, nossa, a gente já viajou tanto com essas famílias, é muito legal, né? Ainda mais, cara, quando eu mudei para Londres, eu arrumei vários trabalhos de, tipo, nene de verão, que era justamente para viajar, ou até de inverno também. Nossa, já fui para tantos lugares com família, já fui para Austrália, Coreia, Bélgica, Alpes suíços, sabe? Um monte de lugar e é muito legal. Isso, famílias com quem eu não morava. Mas quando você tá morando com a família e já passaram vários meses e a família vai viajar e você fica sozinho em casa, mesmo sem dinheiro, sem fazer nada. Gente, que maravilha. Que maravilha. Paz. Tá? Então, você pode se perguntar hoje em dia, nossa, ela saiu de Saint-Tropez para passar uma semana sozinha? Passei, saía. E olha,
E foi tão bom. Nossa, achei o Com máximo. certeza. Mas eu, Cara, como é que faz, né? Porque tô tentando lembrar aqui se eu já passei por isso, de alguma família brigando, tá? Morando na casa dos pais que brigam direto. Eu acho que não. Eu acho que só nos Estados Unidos. Eu lembro que teve uma época que a mãe tava bem chateada, ela não tava feliz. Foi um dia de semana, eu até falei, poxa, você não chama ele para sair, vai para jantar com ele, eu tô aqui, eu fico com as crianças. E eles foram, voltaram super felizes e tal. Hoje em dia eles já estão divorciados, mas não é surpresa. O pai era exatamente o que meio aconteceu. estranho, mas enfim. Mas eu acho que eu nunca passei por isso, não, de tipo, estar morando com a família, ou com os pais que não se dão bem. Mas eu não tinha. Como é que foi isso? Eles brigavam em francês, então eu não sabia por que eles estavam brigando. Eu escutava, eles se divorciaram, acho que 2 anos depois. Eu escutava bateção de porta, escutava gritaria, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Você consegue pegar um pouco de francês, né? Acho que todo brasileiro consegue, mas eles brigavam falando francês muito rapidamente. Então, assim, e eu também nem fiquei prestando atenção, eu meio que ignorava aquilo, mas eles brigavam muito. Quando eu escutava também, a mãe ficava trabalhando inteiro, então ela chegava de noite, então às vezes de noite eu escutava. Mas foi nessas férias, por exemplo, que a gente ficou como família, todo mundo junto ali, que aí eu vi, sabe? E aí é uma situação que se sente super desconfortável. Pois é, não Lógico, sabe o que fazer, né? poderia ser 1000 vezes pior, porque se eu tivesse entendendo tudo que estava acontecendo, o que eles estavam falando, eu acho que eu me sentiria muito mais desconfortável. Mas como eu não estava entendendo, eu sei que tinha alguma coisa acontecendo, e eu lembro que eu falei isso para a mãe, por que vocês não saem? A gente estava lá na França, por que vocês não saem? Vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Eu estou aqui, eu fico com os meninos. Aí ela falou para mim, para quê? Para a gente ficar conversando sobre as crianças? A gente conversa sobre as crianças aqui. Então, eu sabia que aquilo ali não ia muito para frente, não. Mas é um tipo de situação que a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? O problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me intrometer. Exatamente. Vá para o seu quarto, ou vá brincar com as crianças. Eu lembro que eu tentava tirar as crianças de perto e ia para um outro lado brincar com elas, para elas também não ficarem por perto. E, sabe, se uma coisa dessas acontece na família de vocês, tem que lembrar que, sabe, a relação entre eles, você não tem nada a ver com isso, vá para um lado. Eu sei que você vai se sentir um pouco desconfortável com aquilo, mas não é com você. Sabe? Não e a gente não é brasileiro, né, gente? Brigar em famílias latinas é super normal. Normal, exatamente. Sabe o que eu estava pensando agora que você estava contando isso? Nunca conheci ninguém que passou por isso, não, mas eu queria saber agora se teve alguma au pair que já passou por isso, tipo, estava morando com a família e a família se divorciou no meio do ano de au pair dela. Será que já teve? Gente, se você já passou por isso, entre em contato com a gente, por favor. Eu estou muito curiosa. O que você fez? Né? Como que é? Com dos pais que você foi? Como faz, gente? Porque geralmente, no final das contas, você sempre vai ter um pouco mais de afinidade com um ou com o outro, porque são pessoas normais. Só que assim, divórcio demora, né? Muitas vezes demora. Então, gente, imagina, porque tem divórcio que pode ser civilizado e aquele que pode ser, né, Terceira Guerra Mundial. Tô muito curiosa, quero saber agora. Gente, se você for uma au pair dessas, entre em contato, por favor. Como faço para ser au pair? @gmail.com. A gente está muito curiosa. Ok, gente. A gente vai ficar por aqui hoje, porque tá ficando muito longo. É muita história para contar. Então fica de olho que no próximo episódio tem a parte 2 da nossa saga auperiana. Espero vocês. Até mais. Bye.